Oi, sejam muito bem-vindos ao canal. Os penteados protetivos têm me ajudado muito no crescimento do meu crespo, então vem comigo para ver como eu fiz esse. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo para dar aquela força. Eu utilizei um pente então de cabo fino para fazer as divisões, uma pomada modeladora e fixadora para deixar os fios mais alinhados e aumentar a durabilidade do penteado, algumas piranhas ou prendedores, né, para ajudar nas divisões das seções. Usei algumas borrachinhas coloridas para prender as tranças no final, essas liguinhas ou elásticos, né, que podem ser também pretos ou transparentes, você que escolhe a cor. E utilizei esse leave-in da Revlon, que pode ser qualquer produto que tenha proteção térmica, só porque eu ia secar o cabelo, né, ia fazer o blowout antes de fazer o procedimento todo das tranças, então eu gosto de usar um produto que tenha proteção. Eu espalho ele no cabelo todo, de forma geral mesmo. E aqui não tem segredo, eu fui secando o cabelo e puxando com a escova, dividi em seções e fui puxando só pra ficar mais fácil de manipular, pra tirar os cachos. E eu sempre acho que eu fico parecida com o Arnold, quando eu divido o cabelo assim no meio, quando tá de blowout. Fica igualzinho, né? Toda vez que eu vou fazer um penteado protetivo, eu sempre faço esse blowout porque facilita muito a manipulação. Eu comecei então dividindo o cabelo ao meio, eu divido em duas partes, seguindo a linha do nariz ali, né, mais ou menos, e aí vou até o final. A parte de trás é sempre difícil de partir, então eu faço primeiro a divisão com a mão, e aí vocês vão ver que não fica limpa a divisão. Mas depois eu venho limpando a divisão usando um espelho numa mão e o pente na outra, vou limpando até a divisão ficar boa. Aqui ainda não tava boa, mas eu fui fazendo isso, sabe? Eu pego o espelho e vou olhando lá atrás, limpo, volto até ficar limpa. Eu fiz em cada lado 3 tranças finas e uma mais grossa. A central foi mais grossa. E das finas, esse foi mais ou menos a largura que eu utilizei para cada uma. Eu vou passando a pomada todas as vezes que eu faço uma divisão. Eu passo a pomada na divisão para poder tirar esses cabelinhos que ficam no meio do caminho ali, para não ficar tão sujo, sabe? Então, eu vou utilizando a pomada, limpando. Passo mais um pouquinho de pomada e limpo. Mas sempre pouco produto para não sobrecarregar. Acionei o modo óculos para ajudar ali na divisão, porque eu preciso do óculos para me ajudar quando eu tô mais distante assim do espelho. E aqui vai quantas vezes forem necessário para você limpar, você vai fazendo isso. Passa pomada limpa, passa pomada limpa. Por isso que é importante o cabo do pente ser bem fino, que te ajuda. Eu utilizei mais um pouco de pomada para estreitar os dois lados, o lado de fora e o lado de dentro da trança. Vou passando em toda a extensão ali da raiz para deixar bem fixo e sem frizz o aspecto final da trança. E aí vou espalhando. Depois, para começar a trança, eu utilizo o pente só nessa primeira divisão para ficar um pouco regular, né? Para deixar o mais regular possível aquela primeira divisãozinha ali. E para fazer esse penteado, gente, vocês já têm que ter noção, já tem que saber a técnica de trançar o seu próprio cabelo, ou pelo menos de trançar na Go em outra pessoa. Se você sabe fazer a trança embutida, você vai conseguir fazer essas aqui. Se não, primeiro você tem que ver um tutorial de trança embutida para aprender, porque não é uma coisa tão simples, né? Mas que para quem já sabe fazer, vai conseguir fazer esse penteado. Então, se você não sabe fazer, eu te indico primeiro procurar como faz trança embutida. Treina bastante para depois conseguir fazer esse daqui, porque esse daqui não é um tutorial de trança embutida, é só do penteado que eu fiz utilizando trança embutida. E aí é um processo repetitivo, você vai fazendo a trança até o final, lá do cabelo, e sempre alimentando do lado direito, alimentando do lado esquerdo. Toda vez que você pegar uma mechinha do lado direito, você alimenta com um pouco do seu cabelo. Toda vez que você puxar a mechinha do lado esquerdo da trança, você alimenta com um pouquinho de cabelo do lado esquerdo. E vai fazendo isso até chegar lá na nuca, né? É um processo bem repetitivo mesmo. E os meus braços não doem mais. As pessoas perguntam quando eu falo que eu que faço esses penteados. Os meus não doem mais, por incrível que pareça, porque eu já tô muito acostumada, eu faço isso com muita frequência. Então, pra mim, não tem esse problema. O que acontece é que geralmente eu levo 3 ou 4 horas para fazer isso. Eu levei 4 horas no processo completo. Então, eu dou uma pausa quando eu chego na metade. Quando eu finalizo um lado, o lado direito, eu termino ele e dou uma pausa, faço alguma coisa. Nesse dia eu fui comer e aí depois eu volto e faço o lado esquerdo inteiro. Então, eu faço uma grande pausa para fazer o cabelo todo.
A parte de trás, como eu não enxergo, eu vou mais no tato mesmo. Você tem que usar bastante a sensibilidade ali dos dedos pra se guiar e terminar lá atrás sem deixar muito torto. Aí, quando eu consigo já passar a trança aqui pra frente pra terminar, eu coloco um pouco de pomada na mão e passo nas pontas, porque eu gosto das pontas bem sem frizz, bem alinhadinhas. E aí eu termino a trança, né? Faço até o final. Eu utilizo a escova também pra desembaraçar, porque essas pontas geralmente embaraçam muito. E aí faço isso, passo pomada, desembaraço, tranço, passo pomada, desembaraço, tranço. Até um comprimento que eu acho que tá legal, deixo uma pontinha ali e amarro com uma borrachinha. Depois que eu terminei, eu ainda coloquei mais 3 pra ficar bem reforçado. A segunda trança eu não parti até o final porque eu encaixei ela depois na de cima, então eu não parti até na nuca, eu fui só até atrás da orelha. E aí comecei a trançar. Aqui eu tô separando uns baby hair, porque eu gosto de deixar a partezinha da frente ali pra fazer baby hair, então esses cabelinhos bem pequenininhos eu deixo separado. E aí eu passei a pomada em toda a extensão, como eu mostrei na primeira também, dos dois lados. Dividi em 3, bem pouquinho cabelo, aqui na frente tem que caprichar, tem que pegar pouquíssimo cabelo pra ela ficar legal. E aí eu dou umas 4 voltas antes de começar a alimentar, porque como é pouquíssimo cabelo, se não der umas 3 voltas não fica legal ali, o aspecto fica muito repuxado. Eu gosto de começar a trancinha bem da raiz ali, da bordinha máxima mesmo. E mais uma vez, sem segredo, gente. Vai alimentando com pouquíssimo cabelo no começo, pra não engrossar. Tipo, se você pegar cabelo, muito cabelo, vai ficar muito grosso essa parte aqui da frente. E aí, lá atrás não vai ficar faltando cabelo, fica desalinhada. E aí, terminei. Como eu mostrei pra vocês, eu não fui até o finalzinho, até ali na nuca. E essa eu não coloquei a borrachinha no final, porque eu vou unir ela e essa próxima que eu vou pegar aqui, lá na do meio grandona. Então, eu não preciso amarrar com a borrachinha essas duas. Eu tento seguir a mesma espessura das duas ali, das 3, na verdade, essas 3 primeiras. E aí já vim com o resultado da terceira. E ficou assim, as 3 da mesma espessura, a primeira amarrada, as outras duas sem amarrar e as outras duas sem ir até o final, até a nuca. Elas vão até a metade da primeira. Só a primeira trança que vai até o final lá na nuca. A hora de fazer a grandona, a mais grossa, né? E eu passei a pomada aqui na frente. O mesmo procedimento de todas, gente. Só que essa é a mais complicadinha porque tem mais cabelo. Então, você tem que ter muita paciência porque é bastante cabelo. E aí, você vai devagarzinho, passa até o final. Eu não mostrei pra vocês, mas eu utilizei um espelho grande fixado na parede e aqueles espelhos pequenininhos, aqueles laranjinhas, sabe? Aqueles portáteis mesmo que você tira e leva pra qualquer lugar, pra usar lá atrás, pra dividir lá atrás. Porque atrás, a parte da divisão é sempre a parte mais difícil. O que leva mais tempo nesse tipo de penteado é a separação, a divisão mesmo. Trançar em si, eu acho que é o mais rápido. E aqui, gente, vai com bastante critério, pegando mechas finíssimas para esse começo ficar mais fino do que lá atrás. Não vai na pressa, porque se você for na pressa, você vai querer pegar mechas grossas de cabelo e vai ficar totalmente torta a sua trança. Vai devagar, vai passando pomada quando você achar que precisa e vai devagarzinho. Eu gosto de usar a unha ajuda muito. Quem não tem unha grande pode utilizar o cabo do pente mesmo para fazer esses puxadinhos laterais, bem divididinhos. Eu ainda tenho que me aperfeiçoar muito nisso. Eu acho muito lindo quando fica totalmente perfeito, sabe? As divisões, assim, eu ainda não consigo fazer. Mas para quem consegue fazer, fica muito profissional quando você faz bem limpinho. Quanto mais limpo sua trança, mais profissional. Quanto mais limpo, mais alinhado, mais bonito o aspecto final também, né? Ah, e tem que lembrar de deixar ela bem rente ao cabelo, mas não puxar muito. Não coloca muita tensão para não doer seu couro cabeludo. Aqui eu vou mostrar pra vocês como que eu uno as duas trancinhas, então, ali na trança maior. E também não é muito segredo, nem muito difícil. Quando chega no nível que você terminou a trancinha, você encaixa ela na grandona. Trancei o lado direito, vou alimentar com a trança junto com a alimentação daquele lado. Então, alimenta, une e continua trançando normalmente. Nessa parte ficou bem mais difícil, porque além de eu não estar vendo, a gente não enxerga lá atrás, você tem que ir só no tato, né, dos dedos. Já tem muito cabelo, você tá segurando muito cabelo, então vai ficando cada vez mais difícil. O final é o ó.
porque ali eu não conseguia parar pra pegar a pomada, pra alinhar, então eu tive que ter bastante paciência e ir devagar pra conseguir finalizar ali atrás. Tava embaraçando muito o cabelo, mas com muita determinação, olhando no espelho, voltando, olhando, voltando, eu fui até o final e deu certo. Eu poderia ter prendido com a piranha essa parte e colocado pomada. Eu não gosto quando fica seco assim as pontas, sabe? Eu gosto quando fica bem alinhado com a pomada, mas aí eu comi bronha mesmo, não passei pomada. Quando chega na parte que dá pra puxar a trança pra frente pra você fazer olhando no espelho, dá um alívio, dá até um descanso pros braços. E essa foi a segunda trança que eu amarrei. As outras duas do meio, vocês viram que eu não amarrei porque eu alimentei elas lá dentro da grandona. Então só duas tranças de cada lado. Fiz o primeiro, ficou assim, o lado direito, e repeti a mesma coisa do lado esquerdo. Então, não vou mostrar o lado esquerdo completo porque é o mesmo processo. 2 longas horas depois, esse foi o resultado dos dois lados prontos. É claro que não ficam idênticos, né? Eu nunca acho que ficam idênticos, mas é isso. E aí eu parti para finalização. Fui fazer os baby hairs, que agora são só os ajustes finais. Eu adoro fazer os baby hairs, gente. Eu sou apaixonada por baby hairs. Não julguem. Utilizei um mousse para deixar bem fixado, um mousse da Charmin. Ele é modelador, eu gosto do extra forte. Ele deixa um brilho impressionante no cabelo, deixa bem fixo. A trança dura, tipo, uns 3 dias a mais quando eu uso esse mousse. Então, eu venho ativando ele. Toda vez que você passar o mousse, você tem que ativar com o jato morno do secador, porque senão o brilho não é o mesmo, tá? É importante utilizar o secador. E eu passo bastante, gente, eu não economizo não, porque eu gosto da trança bem fixa e bem brilhosa. E o grande finale é o lenço de cetim, que deixa zero frizz no cabelo. Eu fico com ele ali 2 ou 3 horas. Se quiser até dormir com ele, se você fizer a trança à noite, amarra ele bem firmezinho e deixa. Usar o lenço pode parecer simples, mas muda totalmente o aspecto final. E eu já mostro o resultado pra vocês. Eu fico com esse penteado geralmente 1 semana. Eu já acho que ajuda muito no crescimento do cabelo, porque é 1 semana que você não vai precisar manipular seu crespo, né, gente? É isso, curte se você gostou, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!